força e tecnologia para levar água e seus predicados mais puros para a população. Conheça a água mineral Minalinda. Saborosa por natureza, com o melhor pH da região, 6,15. Vamos ouvir agora o que o Dr. Queiroga tem a dizer. Eu só bebo água mineral com pH acima de 6. Eu só bebo Minalinda. Captadas de fontes subterrâneas em uma área realmente preservada em meio à natureza. Minalinda tem infraestrutura moderna, tecnologia de ponta e pessoas capacitadas, garantindo comprometimento com a qualidade e a excelência. A água mineral Minalinda é armazenada em tanques de aço inoxidável, filtro de ar microbiológico e sistema de controle de nível digital. Os equipamentos de envase garantem o processo automatizado e avançado para que a água se mantenha pura e intocável. As rigorosas análises físico-químicas e microbiológicas validam a qualidade de todo o processo produtivo. Envasada em embalagens que variam de 300 ml a 20 litros. Beber água mineral natural da fonte traz muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Tenha saúde. Água mineral Minalinda, a única de Rondônia com o maior pH. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, você que está acompanhando e vai passar a acompanhar agora o nosso programa Comunidade News desta quinta-feira, de muito sol aqui na nossa capital, Porto Velho, capital do estado de Rondônia, a capital da energia, em função das nossas duas grandes obras de produção de energia elétrica aqui no nosso Rio Madeira, a hidrelétrica do Madeira, que deu esse título para a nossa capital da energia. Você é bem-vindo hoje para conversar conosco, acompanhar esta entrevista de hoje com a nossa amiga e companheira que está à frente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Solange, que agora já um ano e pouco na frente do Conselho, já tem uma eleição do Conselho Tutelar aí que, pelo jeito, está assim, bem acirrado esse processo e nós vamos conversar com elas um pouco sobre como é que está a dinâmica desse processo eleitoral, os candidatos, como é que foi, como é que está, quem vota, quem não vota, onde são os locais de votação, tudo isso você vai acompanhar aqui no Comunidade News desta quinta-feira, ao vivo, e você pode acompanhar pelas redes sociais do News Rondônia e também da TV News. Solange, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Hoje, muita alegria tê-la aqui de volta para conversarmos sobre esse tema que está mexendo, está movimentando com a vida um pouco aí da nossa comunidade, dos nossos bairros, da nossa Porto Velho como um todo. Boa tarde, Carlos. É um prazer sempre estar nesse programa, né? Eu tive pela primeira vez, foi um prazer muito grande estar aqui na companhia do Carlos, né? Levando a informação à comunidade, tirando as dúvidas. E é um prazer retornar novamente para trazer mais informação para você que está aí do outro lado nos assistindo, no seu celular, no tablet, na TV, né, no carro nesse momento, nesse calor que está uma sensação de 40 graus lá fora. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Sabemos que o processo é bem desgastante, mas vamos encerrar. Tudo começa e tudo tem um fim, né? Claro, com certeza. Então, como eu estava te falando antes, e hoje está um dia assim, bem tenso, devido à audiência que aconteceu ontem. Mas é um prazer sempre estar aqui no seu programa. Vamos fazer um pouco um histórico de como é que foi esse processo, né? Desde quando você, o ano passado, assumiu a presidência do Conselho Municipal da Infância, do Direito da Infância e do Adolescente, você já tinha como encaminhamento para frente, né, futuro, essa eleição dos futuros conselheiros. Como é que foi esse processo, Solange, de organizar toda essa dinâmica, contratação de empresa, como é que fazer as articulações, passar isso dentro da plenária que vocês têm do próprio conselho, para poder aprovar os encaminhamentos? É bom a gente saber um pouco como é que
foi construído todo esse processo para que o público de casa, as pessoas que às vezes ficam, muitas vezes, questionando coisas que, por desconhecimento, acaba criando uma série de conversas, de fofocas na cidade aí. Como é que se deu todo esse contexto aí da organização do processo em si, até chegar hoje efetivamente na eleição? Então, Carlos, quando eu assumi, né, através de eleição, né, coloquei o meu nome ali na presidência do conselho e fui eleita, né, através dos votos. E quando assumi aquele conselho, eu já, de antemão, eu já fui informada, né, pelo próprio secretário, nosso secretário Claudir, da Semasp, que não seria um ano fácil, né? Aí eu até, um ano fácil, né, fiquei assim... Como assim, não é um ano fácil, né? Não vai ser um ano fácil. Será que vai ser só de viagens, né? A pessoa costuma pensar que são essas coisas. Então ele falou, olha, presidente, não vai ser um ano fácil. Esse ano nós vamos, o ano que vem, né, que foi em dezembro, o ano de 2023, nós vamos ter o ano da eleição, né, do processo de escolha dos conselheiros do TELAR. Nós vamos ter a nossa conferência municipal, que acontece a cada 4 anos, né? E o processo que todo ano acontece, que é do edital do fundo, né, da criança, para beneficiar os projetos que são apresentados pelas entidades. Então, assim, eu fui informada e sabia que o desafio era muito grande. Então, assim, às vezes eu penso que a minha estrutura, ela começa a balançar um pouco em relação à frente desse conselho, mas depois ela já começa a se firmar. Porque quando você está à frente desde que seja um conselho, uma gerência, direção, é muita responsabilidade, nos traz um olhar diferente, né, para aquela situação. E assumi ali o conselho e logo em seguida veio a nossa conferência. E veio a conferência, a gente preparou toda ali a nossa conferência, com nossos palestrantes, os nossos temas, né, porque esse ano já veio do CONANDA os eixos. Já veio tudo a nível nacional, já né? veio nível nacional, os nossos eixos da conferência, né, e voltado para nossas crianças e adolescentes, em tempo de pandemia, né, vulnerabilidade, tudo voltado para a pandemia, pós-pandemia. E realizamos ali a nossa conferência com muito sucesso, mas com muita dificuldade também, né? Os imprevistos acontecem, né? A gente não tá livre dessas coisas que a gente planeja, faz um planejamento, um cronograma, uma organização, mas no final não acaba dando tudo certo. Mas no final foi um sucesso a nossa conferência, muito elogiada, uma conferência que teve o maior número de participação com adolescente, porque uma conferência voltada para os adolescentes e não ter adolescente, então... Não ter o público específico, público, né, direcionado para ele, né? É adolescente. Uhum. Né? Então, eles têm que fazer parte, eles têm voz, né, nas conferências, como aconteceu o estadual também, tivemos participação dos nossos adolescentes. E depois, logo em seguida, já o plano de aplicação, o plano de ação, né, ali tudo é reunido em conjunto, porque o CMDCA, ele não é só a direção, né, porque nós somos uma diretoria com presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Eu sempre falo, o CMDCA, ele não é só a diretoria. O CMDCA, ele é o colegiado. Sim. Né? Então, o colegiado é a 7ª entidade que representa parte, né, aquele conselho, e 7 governamental. Então, esse é o CMDCA. E depois, logo em seguida, né, a gente já começou a trabalhar em cima do edital, né, nós tivemos muitas extraordinárias, realmente, os conselheiros ficavam, presidente, extraordinária de novo, né, vamos fazer online. Então, aconteceu de a gente realizar a extraordinária online, já devido, né, às vezes é muito cansativo do trabalho, porque é um trabalho voluntário, CMDCA, né? E nós temos nossos trabalhos, né, nossas correrias, nossos compromissos, né, fora o do CMDCA. Então, ali tivemos muitas reuniões, tivemos muitas extraordinárias
para poder estar deliberando em relação ao processo de escolha. Né, conseguimos publicar o edital ali do processo de escolha, que com 25 vagas, né, com salário aí de quase R$5.000, né, e publicamos o edital. Ficamos ali no período de 30 dias com as inscrições abertas. As inscrições foram gratuitamente, qualquer um da comunidade, a partir de 21 anos, residir no município há mais de 2 anos, com as suas certidões negativas, tudo em dias, poderia participar ali do processo de escolha, e com 20 horas de curso voltado para a infância. Né? Então, ali realizaram, né, as inscrições, encerrou o período das inscrições, aí foi a prova. Então, assim, quando a gente abriu o edital... nessa questão da prova, só para a gente, para o povo, o pessoal está acompanhando nos, né, entender. Teve as inscrições, é claro que nesse processo das inscrições, teve uma análise dessas inscrições para poder quem passou nesse... Porque é uma etapa do edital, que eu vi lá no edital as inscrições, uma etapa, depois cada etapa. Então, teve lá quantos inscritos, e aí a própria direção do Conselho analisou cada um para ver se as certidões estavam ok e tal, fez aquela análise das inscrições para dizer, não, esse aqui está apto, aquele não está apto. Como é que foi feito esse processo, esse cuidado todo, né, Solange? O CMDCA, qualquer processo, Carlos, nós temos uma comissão, seja a comissão permanente ou seja a comissão, uma comissão específica. Temporária. Nós temos as nossas comissões dentro do CMDCA permanente, nós temos as nossas comissões temporárias. Então, quando se abriu o edital, foi criada uma comissão, através de resolução, que tem o presidente da comissão, o vice-presidente, o presidente não tem vice, nem secretário. São quantos da comissão? 6 membros da comissão e mais 2 convidados. Praticamente a diretoria também fazem parte da comissão do processo de escolha. Isso, acompanha. Mas nós elegemos um presidente para que ele representa ele representa a comissão. Mas eu, quanto presidente, a vice, a Ana Carla, também faz parte da comissão. Correto. Nós temos outra servidora, a Cefra, né, que é excelente nas resolução. Ela é um espetáculo, aquela servidora. E está como convidada, né, na comissão. E estava também a Thaís, antes, a primeira comissão, e o Davidson como presidente. Então, ali, no período das inscrições, era essa comissão, né, esses membros. Então, os candidatos compareciam ali no CMDCA, munido de todos os seus documentos, das suas fichas, né, seguindo as orientações da servidora da Casa do Conselho, procurando auxiliar da melhor maneira possível. Correto. Porque tinha alguns que não tinham documento, ficava longe para ir tirar xerox, então assim, eles procuravam facilitar para o candidato, para que ele não ficasse sem realizar suas inscrições gratuitamente. Eu parabenizo, né, desde mão, todos os servidores da Casa do Conselho, que sempre têm dado esse apoio nesse processo de escolha ao CMDCA. Essas inscrições foi passado por uma análise da comissão. Sim. Foram 311 inscritos, o maior número no período assim, de todos os tempos do processo de escolha em Porto Velho. Nós tivemos 311 inscritos, né? Foram muitos inscritos, e só deu um indeferido, né? Por motivos de documentação, alguma coisa assim. Então, 310 candidatos nós tivemos. Nessa etapa de inscrição. Na primeira etapa de inscrições, nós tivemos 310 inscritos aptos para realizar a prova no dia 6, foi dia 6 de agosto. Né? E no dia 6 de agosto aconteceu a realização das nossas provas. Mas nesse período, aí veio lá, contratação da empresa. Né? Tem algumas coisas, Carlos, que não é de competência do CMDCA, já é processo administrativo que a própria secretaria da própria secretaria, mas nós encaminhamos, o que o CMDCA faz? Encaminhou o ofício, documento, para a secretaria solicitando a abertura de um processo, para chamamento das empresas, ou que fosse para contratação da empresa. Então, ali eles realizaram esse processo, né, da contratação da empresa,
Nós tivemos que alterar o nosso cronograma também, né, devido ao prazo que não tinha ainda, porque a prova era para ser realizada no dia 23 de julho, né, e não aconteceu. Mas são trâmites administrativos, que a gente sabe que é um pouco burocrático, em questões de documentação, né, às vezes as empresas não apresentou o documento em tempo ali, então esses trâmites administrativos. Mas tivemos a contratação da empresa, que foi a empresa Lotus, né, que foi a que realizou o processo há 4 anos atrás. Então, ela estava ali dentro de todas as documentações, todos os trâmites legais. Como você falou, Solange, surge muito questionamento. Ah, porque foi a empresa que realizou há 4 anos atrás, que é a mesma... Não. Passou pelo processo normal. Ela passou pelo processo. Eu quero que nossos candidatos que estão nos assistindo, a culpa não é da presidente. Não foi a presidente que contratou a empresa para realizar o processo de escolha do CMDCA. Então, eu tenho ouvido muito julgamento, né, muitas pedradas, mas isso só nos fortalece, né? A Bíblia diz que isso a gente pega e vai montando os seus escudos para se defender e vai montando os tijolinhos, né? Mas não é culpa da presidente ou da comissão, tudo é um trâmite. E se ela apresentou todos os documentos exigidos pela secretaria, ela estava apta, assim como as outras também que apresentaram, né, as documentação, umas não tinham documento, uma não oferecia, eu procuro você, eu quero que você faça a cerâmica e o forro da minha casa, né, ou que faça todo o processo. Aí já tem ele que já oferece ou não, só ofereço a cerâmica, outro oferece só o forro. Então, assim, empresas não ofereciam tudo que estava pedindo no edital. Então, ela estava apta, a documentação tudo em dias, né, e ela foi a vencedora que ofertou o menor preço, né, para esse processo de escolha. Então, assim, vem muitos questionamentos, que a gente está conseguindo ainda digerir esse processo que a gente já sabia que ia ser um processo desgastante, né? E, tranquilo, contratou a empresa, todos ansiosos para saber quem era a empresa, né? Inclusive os candidatos, né, sempre me ligavam. Eu sempre falo, e falo até lá no CMDCA, falo para a secretária, eu não tenho, assim, eu não consigo não responder. Eu não consigo. Se manda mensagem, nem que seja meia-noite, mas eu vou lá e respondo. Se liga, eu atendo. Eu quero tirar uma dúvida, presidente. Presidente, estou com essa dúvida. Então, eu sempre procuro atender. Eu nunca ignoro. Porque eu não acho bacana isso. Isso é importante, né? Você ignorar as pessoas. E por eu ser também uma pessoa pública, eu tenho um projeto há 5 anos que lido com pessoas em tratamento contra o câncer, né? Eu sou uma pessoa próxima do público ali. Então, esse não é o meu papel de ignorar, principalmente as informações. Que nesse processo tem pessoas assim muito leigas da informação, então ele está buscando mais esclarecimento, porque queira ou não queira, ô Carlos, é uma oferta de emprego, mas só que eu quero que os candidatos entendam que não é tipo você, porque eu vou ganhar X e você conselheiro. Você vai ter as suas responsabilidades muito grandes. Sim, com certeza. Muito grande mesmo. Eu falo que eu nunca quero ser conselheira. Não quero ser, só se o senhor for permissão de Deus mesmo, mas assim, eu não tenho essa vocação para mim ser conselheira. Ser assistente social, para mim, já é o que eu sempre gosto de fazer, é o que eu escolhi, que eu me dedico cada dia mais e quero focar mais, aprofundar mais e na área da infância e eu continuar garantindo os direitos das nossas crianças e adolescentes, mas como profissional, não como conselheira tutelar, que é bem árduo você ser conselheira tutelar. Então, eu quero que os candidatos tenham esse olhar, não, eu estou indo lá porque eu amo a infância, porque eu quero estar ali brigando pelos direitos de nossas crianças e adolescentes. Tu está falando de um tema, de uma questão que eu acho que é fundamental e importante, até para quem vai votar, né, ter essa capacidade de entender e compreender esse processo, da importância que ele é para a política pública de garantia de direitos para a infância e para a adolescência. Não é porque
uma pessoa ou outra que você conhece e tal. Aí eu quero te perguntar, desses 310 que foram inscritos, quantos passaram na prova? Depois, quantos que passaram no teste psicológico, que resultou no quantitativo final para que estão hoje aptos a disputar o processo da eleição em si? Então, Carlos, nós tivemos um número assim, bem expressivo, né, 310. Eu queria, quando começou as inscrições, eu queria que tivesse chegado a 1000 inscrições, assim, para a gente ver se a vontade da comunidade de estar atuando dentro da área da infância, né? Uhum. Então, eu queria ter, que tivesse tido mais inscrições. Nós tivemos 310 inscritos, né, ali e um indeferido, então foram 311. 310 foram para as provas, mas no dia da prova, dia 6, que foi lá na unidade Finca, que foi uma grande parceira que nos cedeu a sala lá para a realização das provas, só compareceu 269. Então, 269 realizaram-se as provas. Teve sala que 11 ficou pelo caminho já. 11 já ficaram pelo caminho. Então, 269 realizou-se as provas, né? E ali, eu não vou colocar aqui para você, porque são números e eu não sou boa de matemática. Ser assistente social é obrigado a ser boa de matemática? Não é obrigado, né? Não é necessário. Então, assim, tivemos 269. Desses 269, eu tenho, assim, acho que 97, foi assim, foram poucos que passaram. Não tem aqui, porque está até na pasta ali, mas eu não vou levantar ali. Mas vamos dizer que 100 passou. 269. Então, os que não passaram, os que passaram, dentre esses 269, foram para a psicológica. Uhum. Dentro do psicológico, os que passaram foram 97. 97 estavam aptos a concorrer. Foram os 97 que passaram na prova objetiva e foram para o psicológico, se eu não estiver enganada. Certo. Mas foram 97 aptos para ir para a eleição. Mas só que nesse intervalo veio surgindo os recursos, nós tivemos o nosso prazo de recurso, né? Uhum. Que eles entraram com recurso, pelo espelho da prova, pela correção da prova, anulação do concurso, correção. Então, e quando foi para o psicológico também, reavaliação do psicológico, né, da devolutiva. Então, conseguimos, você perguntasse para mim, como é que estão os mandatos de segurança? Todo dia recebe 2, 3, 4 mandatos de segurança. E fora os que foram entrando com o mandato de segurança já direto. Porque teve candidato que ele não passou na prova objetiva, eu acho que eu posso falar, não posso? Pode, não é que você pode falar, e é bom que fale, que é para a gente poder... Eu estava vendo Pode ficar à vontade. Eu estava vendo na internet um programa, não sei, acho que é um podcast, que tá lá, o nome dele lá, Pode Tudo. Eu falei, não, mas como é que esse negócio pode tudo? Aí o cara vai perguntar algo lá, eu posso falar? Não. Por isso que eu estou te perguntando, se eu posso falar. Até porque a ideia, né, de nós estarmos aqui conversando sobre esse tema é justamente para esclarecer, né, para tirar as dúvidas e tal. Isso. Né? Então, nós tivemos candidatos que não passou na prova objetiva, não passou. Ele não alcançou a média 6. Qual que era a média, Solange? A média era 6. Se você tirasse 5,9, você estava fora do processo. Uhum. Mas a média era 6. Ele não alcançou a média, ele ou ela, né, que eu vou falar, os candidatos, não alcançou a média, não entrou com recurso e já foi direto com mandato de segurança para ir para objetivo, para ir para a avaliação psicológica, para já ir para o psicológico. Foi para o psicológico, não passou no psicológico, já foi direto com mandato de segurança para ir para a eleição. Então, assim, eu até comentei esse detalhe, Carlos, numa reunião que nós tivemos com a promotora. Fica muito difícil. Aí você não passa na objetiva, não passa no psicológico, não entra com recurso, não questiona,
né? Tipo, você ignorou o CMDCA, você ignorou... Você ignora um processo normal, né? Isso, você ignorou aquele período, porque nós temos um cronograma. Todo concurseiro sabe que nós temos um cronograma dentro do edital. Você realiza as provas, você tem tal dia para você entrar com recurso, você tem tantos dias para você solicitar o recurso. Então, assim, nós tínhamos um cronograma. Então, assim, eu falei para ela, promotora, fica tão difícil, porque os candidatos já vão direto com o mandato. Então, isso abre brecha para que os outros candidatos que não passaram também, já entre direto. Então, assim, acaba tumultuando todo o processo, como está tumultuado, né? Muitas questões sendo questionada. Então, eu não sei se é falta de sabedoria, de conhecimento. Se eu tenho que passar por você para me chegar até ele, por que eu vou ignorar? Né? Por que eu vou ignorar de passar por você? Passar por todos os processos. Talvez daria certo. Né? Porque às vezes você quer pegar atalhos e quando você pega atalhos você acaba se perdendo, né? Depois fica mais difícil você achar o local da saída. Então é bom seguir todo o processo. Então tivemos aí o período de recurso, né? O psicológico, então entraram com recurso e foi indo, e todo dia recurso, encerrou o recurso. Aí agora é só o mandato. Então muitos contrataram advogados, para entrar com mandato de segurança, muitos candidatos se reuniram e entraram com mandato de segurança no coletivo. Isso. E até então surgiu a audiência pública, né? Porque foram muito. Eu não vou ser hipócrita, né? Eu sempre falo assim, quando eu vejo uma situação, eu falo, cara, eu não vou ser hipócrita de não falar. Eu não vou ser hipócrita aqui de não falar que não tivemos denúncia. Muitas denúncias, até mais do que o processo anterior, né, contra o processo. E surgiu. Então, o juiz acatou e aconteceu a audiência pública que a gente estava esperando. Então, muitos candidatos entravam em contato, presidente, mas eu contrato um advogado, vai ter audiência pública, será qual vai ser a decisão? Eu falei, olha, eu lhe oriento, cada um é cada um, né, cada Carlos? Um vê Mas eu oriento a que não entre contrato de advogado, espera sair a decisão do juiz, né, que a gente estava bem ansioso, se ele ia mandar todos os 269... A audiência, só para me entender e deixar mais, assim, bem mais claro aqui para o nosso público. A audiência que aconteceu, então, não foi em função dos mandatos de segurança, foi em função das denúncias que vieram acontecendo, e aí houve essa audiência para poder apurar pedindo anulação do processo como todo. Certo. Pedindo anulação do processo como todo. Mas o juiz, assim, não tem como, Carlos, eu sempre... às vezes os candidatos podem falar assim, eu já ouvi isso. Não, ela é isso, ela é aquilo outro. Cancelar todo um processo vai ser bem desgastante. O que ia acontecer? Nós ia responder, responder para o Ministério Público, porque as eleições têm que acontecer não pode prejudicar o dia 1º de outubro. Ela tem que acontecer simultaneamente, nível nacional, dia 1º de outubro. Então, se cancela, se anula esse processo, nós não ia ter todo um desgaste novamente, de contratação de empresa, aquele processo todo, e nós íamos ser prejudicados e responder no Ministério Público, quanto o CMDCA, né? Então, ali teve audiência ontem, né, e o juiz foi muito... o juiz é como uma pessoa, ele tem a sua sensibilidade, né, eu não quero que nenhum candidato seja prejudicado, mas também que por um candidato todos sejam prejudicados, né? Sim. Mas que todos sejam, possam ir para a eleição, fazer sua campanha e ali nas urnas ver se você vai ser eleito, se a comunidade te escolheu ou não. Então, assim, em relação ao processo, a audiência que tivemos ontem, estamos aguardando oficialmente, né, a sentença da decisão do juiz ontem, né, nessa decisão,
mas estamos assim, quantos candidatos, né, eu já quero até deixar aqui para eles que eles estiverem assistindo ou que forem assistir, eu não sei se eles podem fazer pergunta, aí onde que eles podem fazer essa quem estiver acompanhando pode mandar pergunta aí pelo link, né, nós temos o link aí de que ele está assim, pode entrar lá no chat e mandar, que a gente já vai acompanhando aqui e já vai fazendo as perguntas. Então, porque, inclusive eu tive uma conversa com uma pessoa antes de sair de casa, procurando entender melhor a decisão, porque eu não estava presente quanto presidente do CMDCA na audiência. Que aconteceu um equívoco de informações e eu recebi a intimação, já era 11h48. Eu estava no CMDCA e a audiência começou às 11h. Eu falei, como que 11h48? 11h48 para uma audiência que começou às 11h, né? Eu cheguei recebi a intimação esse horário, então, por esse motivo, não estava presente na audiência. Mas as informações que tive, né, que o juiz, da decisão dele, eu quero entrar nessa linha, assim, para os candidatos, para que eles fiquem bem atentos e que eles consigam interpretar essa fala, essa decisão de ontem. Não temos nada judicial, né, que eles vão ainda nos encaminhar. Inclusive, eu estou em contato com o Ministério Público, assim que sair uma decisão, eles também já podem estar enviando já para o meu conhecimento, né, e creio que a gente vai receber via e-mail no CMDCA. Os 269, você me pergunta, presidente, os 269 vai para a eleição? Não. Então, está tendo muitas informações equivocadas. Então, você fez a sua prova, fez a prova objetiva, você passou na prova objetiva, você foi para o psicológico, você reprovou no psicológico e você não entrou com recurso, você está fora. Automaticamente você está fora. Que o recurso é uma prerrogativa para que ele possa cumprir, inclusive, com o rito do edital, isso, né? O juiz deu essa liminar a favorável aos candidatos, candidato que fez a prova objetiva, foi para o psicológico, reprovou, entrou com recurso, ele vai ser reavaliado. Então, tive em contato com a empresa que realizou o processo antes de sair, para procurar entender melhor como que foi essa decisão, porque eles estavam lá, ele teve que responder o juiz, e ele está em avaliação com todos os nomes dos que fizeram a psicológica, dos que entraram com mandato, dos que entraram com recurso. Então, eles têm um prazo para eles poder estar avaliando. Quando o juiz encaminhar essa decisão e nós ficar oficialmente informado dessa decisão, o que a Lotus vai fazer? O juiz determinou que ele faça uma nova peneira dos candidatos. Então, ele vai publicar. Então, ele vai publicar lá. Não, a Maria não tinha passado antes, agora a Maria passou. Então, vai sair uma relação dos candidatos novamente. Aí, sim, o CMDCA vai dar 3 dias úteis para que os candidatos entrem com recurso. Os que não achar que não foram, que foram prejudicados e querer para entrar, tomar sua decisão de entrar com recurso. Então, para que os candidatos entendam, Solange fez a prova, eu passei, fui para o psicológico, reprovei e não entrei com recurso, eu estou fora do processo. Solange fez a prova, reprovou, não entrou com recurso, também está fora. Então, essa liminar era condicionante para você fazer a etapa seguinte do processo. Isso. Né? E aqueles que não passou na objetiva e entraram com recurso, e o recurso foi negado e continuou eles fora do processo. Então, eles estão dentro. Se ele fez a prova objetiva, entrou com recurso e reprovou, e não foi para o psicológico, ele está dentro. A empresa vai avaliar novamente ele, para ele ir para o psicológico. Se ele passar, ele vai para a eleição. Se ele não passar, ele vai ter 3 dias para ele entrar com recurso
para ele poder estar brigando ali pelas 20 vagas. Aí, digamos que nessa nova reavaliação que vai ter agora, ele não passe e aí ele entra com recurso. Ele vai ter 3 dias para entrar com recurso. Isso, aí se ele reprovar, aí encerra também de vez esse processo. Só se ele for direto com o juiz para expedir, o juiz despachar um liminar para ele para a eleição. E aí, se caso nesse processo ele faça esse caminho de ir com liminar, e aí vai chegar uma hora que vai ter uma decisão. Se ele vai para a eleição, digamos, por liminar, aí ele se elege. Digamos que ele conseguiu se eleger. Mas aí depois a liminar é contrária a ele, aí ele, como é que fica essa vaga dele? Essa questão da liminar, nós temos muitos, Carlos, candidatos sobre júdice. Então, se eu estou sobre júdice, não significa que se eu ganhar dia 1º de outubro, eu vou assumir dia 10 de janeiro. Certo. Que fique bem claro para os candidatos. O candidato que está sobre júdice, que está sobre liminar, o juiz deixou bem claro isso ontem lá, pelas informações que eu tive. Não é que vocês estão sobre liminar, sobre júdice, vocês passou e vocês vão assumir. Porque pode chegar dia 10, dia 1º você foi o mais votado. Mas quando chegar do dia 10, do dia 1º de outubro até o dia 10 de janeiro, o juiz já deu a decisão final, ele não assume, quem assume é o suplente. Uhum. Ou ele assume dia 10, quando for fevereiro ou março, ou abril, não sei qual mês, saiu eliminado o juiz, ele está fora, convoca o suplente. Então, entendi. Todos têm que estar cientes que está sobre liminar, sobre júdice, se passar, conseguir os seus votos e ficar dentro dos 20 das vagas para conselheiro, ele, assim que sair a liminar, ou favorável ou desfavorável. Se for favorável, ele continua. Se for desfavorável, ele tem que sair e o CMDCA convocar o suplente. Mas que eles ficam bem esclarecidos em relação, porque é o que está dando mais, está tendo mais contradição. Eu já vou fazer minha campanha, eu já posso fazer minha campanha, presidente. Já saiu a decisão do juiz. Saiu a decisão do juiz. Se você entrou com recurso, está aguardando a empresa decidir, fazer o novo processo, você pode fazer a sua campanha, porque você está aguardando o seu processo. Se você entrou com mandato de segurança e não chegou o mandato ainda lá no CMDCA, nos oficializando, intimando, através do oficial de justiça, você não pode fazer sua campanha. Assim que o oficial de justiça chegar no CMDCA e nos notificar que aquele candidato foi favorável, aí ele já está... Com certeza o candidato já é informado primeiro, né? Sim, o advogado já liga, olha, já saiu sua liminar, tu já pode fazer sua campanha, que eu já estou indo lá para a presidente assinar o mandato de segurança. Tranquilo, você vai fazer sua campanha. Agora, se você está aguardando, então é melhor você aguardar, porque você não sabe qual vai ser a decisão do juiz. Sim. Né? Então, mas eu já estou campanha antecipada é o que eu disse hoje, eu já estou fazendo minha campanha. Eu não quero ser grossa, me entenda, eu quero falar com muito carinho. O dinheiro é seu, a gasolina é sua, o tempo é seu, que você está fazendo sua campanha. Aí, se o juiz negar, você gastou dinheiro, gastou gasolina, gastou tempo, vai ficar frustrado. Então, é melhor esperar a decisão do juiz. Só para a gente recapitular aqui, Solange, e deixar bem claro aqui, então. Os 97 que tinha passado nesse primeiro momento do psicológico, eles também vão ser, eles vão passar por esse processo, ou esses que passaram já, eles não vão passar pela nova avaliação? Eles passaram, eu posso dizer assim, eu não sei se eu posso usar essa palavra, viu? Vocês me perdoem. Passaram direto, digamos. Eles passaram por mérito, vamos colocar assim. Passaram por mérito. Passaram na prova objetiva. Eu estou com acho que quase 110 candidatos hoje aptos. Com os mandatos de segurança, com todos. Com todos, acho que eu estou com quase 110, estava 105, eu acredito que dá um 110 ou mais. Candidato apto, a eleição vai ser amanhã, os 110 vão. Inserido esses que estão sobre o liminar e tudo? Inserido sobre os que já assinei a liminar, ali bonitinho. Não estou contando com esses que estão entrando, não.
Então, esses aí estão aptos, já passaram por mérito, fora a liminar e os mandatos, que acho que deve ter não sei quantos ali, mas os 97, acho que é 97 que passaram na objetiva, foram para o psicológico e passaram. Esses aí estão tranquilos. Surgiu até um questionamento antes da audiência, deles quererem ir lá questionar, falar, né? Poxa, a gente passou na objetiva, passamos na psicológica. Cumprimos o rito normal. Cumprimos o rito normal. Tem candidato aí que já estava estudando há 4 anos, porque queria mesmo, não pelo dinheiro, mas tem uma vocação, da infância, tem uma militância, já trabalha na infância há mais de 20 anos. Então, assim, aí, cara, aí vai chegar e vão... O que aconteceu? A gente estudou, passamos no psicológico, e esse psicológico é bem complicado, Carlos. É bem complicado. Eu, assim, não tive acesso, eu até estava comentando com a secretária ontem no CMDCA quais foram os critérios. Sei que foram 6 testes. Então, às vezes, passou em 4, reprovou em 2, passou em 5, reprovou em 1. Mas não sei quais foram, só a empresa que pode dar essa devolutiva para o candidato, os critérios que eles usaram com os psicólogos que estavam... A metodologia, os psicólogos que estavam ali utilizando a metodologia dos testes com os candidatos, porque foram muitos reprovados no teste. Solange, então, nós temos hoje uma eleição que a gente tem... Ela vai acontecer, evidentemente, né, com todas essas nuances, essas coisas, entraves que estão acontecendo, mas ela vai acontecer dia 1º de outubro. Essa data não corre risco de ser alterado ou de ser cancelado, não. Esse risco já foi superado, então. Então, Carlos, é o que nós estamos trabalhando. A gente estava muito apreensivo em relação à decisão de ontem na audiência, para não ser cancelado, né, para não atrapalhar o dia 1º de outubro, para que aconteça a nossa eleição de conselheiro tutelar no dia 1º de outubro, simultaneamente no nível nacional. Acontecer dia 1º de outubro, a partir das 8 horas da manhã até as 17 horas, em todos os municípios. Muito bem, então para a gente porque hoje o tempo parece que está mais rápido do que o normal, hoje o cronômetro está em velocidade 5 aqui. Me diga uma coisa, na resolução do processo eleitoral, tem alguns critérios que precisam ser observados para o candidato. Por exemplo, a questão de evitar irregularidade em plotagem de veículos, né? Como é que ele pode usar o veículo para plotar veículo, né? O abuso de poder público, por exemplo, a tolerância em relação a isso, denúncia de irregularidade, como é que vocês estão trabalhando para acompanhar esse processo da campanha dos candidatos, seja no dia a dia, através dos materiais impressos, através dessas plotagens e também através das redes sociais? Como é que vocês estão fazendo esse processo aí de acompanhar para saber se realmente a disputa estão sendo iguais ou não, esse processo todo? Então, Carlos, nós temos a nossa resolução, né, a resolução da propaganda eleitoral, que é a 248, né? 248? 248. Olha, estou bom de memória, 248, a nossa resolução da propaganda eleitoral. Então, ali tem muitos critérios ali do que pode e do que não pode nessa propaganda eleitoral. Então, nós temos a nossa comissão, que a comissão está muito atenta em relação a essas propagandas eleitoral. Nós estamos recebendo muitas denúncias de abuso de poder, né, de usar do seu poder aquisitivo, né, usar do seu poder econômico para ter mais favorecimento. Então, assim, a gente está recebendo. E a gente deixou bem claro na resolução, e no dia da leitura da resolução ali na Escola do Legislativo, que qualquer tipo de denúncia ser encaminhada através de e-mail ou ir pessoalmente ao CMDCA. Então, nós temos recebido muitas denúncias em relação às propagandas eleitorais. Mas a comissão está muito atenta, né? Tá a nossa secretária Amanda muito eficiente, e ela está ali arquivando ali todas as denúncias que estão chegando ali, passando para a comissão. E no dia da eleição a gente também vai estar mais
firme ali em relação à fiscalização, mas assim, às vezes os candidatos pensam que não tem alguém fiscalizando, mas tem, né? A gente está ali monitorando os candidatos em relação à propaganda eleitoral. Em relação a essa questão do acompanhamento dessa comissão eleitoral que está ajudando essa presidência, esse colegiado a fazer esse processo, essas denúncias que estão chegando, elas estão sendo já analisadas para poder ter uma repressiva em relação ao candidato, ou essas denúncias serão analisadas posteriormente ao processo da eleição em si? Essas denúncias vão ser analisadas posteriormente, porque agora a gente está muito atarefado em relação ao processo, e aconteceu o dia 1º, então a gente vai analisar posteriormente o dia 1º de outubro. Digamos que um candidato Y diga que cometeu aí o abuso econômico, contratou ônibus para levar porro para a escola e tal, foi denunciado, tem prova, ele ganhou, e aí depois a comissão diz, olha... Vai ser cassado, e quando for dia 10 de outubro, ele não assume. Dia 10 de janeiro, ele não assume. Então, o negócio vai ser bem severo. Eu não estava no outro processo passado, Carlos, mas se você lembra, teve um candidato que ele ganhou. Acho que ele ficou entre os 5 candidatos. Então, teve essa denúncia com provas, né, de estar ali deslocando os eleitores para os colégios para votar, e ele não assumiu, foi cassada a candidatura dele. Ele não tomou posse no dia 10 de janeiro. Mas quando ele, por exemplo, digamos, ele é cassado, aí também é garantido todo o processo, né, da ampla defesa, essas coisas todas, mas mesmo assim... Porque já está bem claro na resolução, né? Uhum. Então, assim, já está bem claro na resolução, né, a nossa resolução 248, em relação à propaganda eleitoral. Mas sempre tem alguns que gostam de, vamos dizer logo assim no ditado popular, gostam de ser mais abusado, né? Então, se vai mais além em relação à propaganda. Mas eu não quero que nenhum candidato seja prejudicado. Claro, eu sempre estou falando, eu sempre falo, cuidado com as propagandas eleitorais. Tem candidato que, em relação à adesivagem, né, a plotagem de carro, no dia 30, todos os carros, você sabe quem foi que você plotou os carros. Você não vai sair plotando um candidato, ver o meu carro ali e plotar o meu carro. Então, ele sabe... Tem que ter autorização. Tem que ter autorização. Né? Claro. Então, ele sabe quais foram os carros que foram plotados. Então, ele já vai ligar, Joãozinho, ó, tira o adesivo, Maria, tira o adesivo. Porque não pode ter, porque se no dia da eleição tiver alguma denúncia de algum carro plotado de candidato, então isso já compromete a candidatura dele e se caso ele venha ganhar, a posse dele também de assumir como conselheiro. Em relação à adesivagem de casa, nós estamos tendo muita denúncia. Candidatos, por favor, não saiam na rua, colocando adesivo nas casas que não são autorizadas. Nós já temos denúncia de adesivagem de casa que não foi autorizada. Então, isso é muito sério. Aí você pode estar fazendo a sua campanha, você não leu a resolução, aí você colocou adesivo na casa do Joãozinho e ele não autorizou você colocar. Aí já vai te denunciar lá. Aí você chega o dia 1º, você foi a mais votada nas urnas. Aí quando for dia 10, tomar posse e falar, olha, está aqui um processo, você foi denunciado e tal. Tudo dentro da lei. E você não vai tomar posse. Então, isso é muito ruim, né? Muito ruim para o candidato. Ok. É muito ruim. Nossa, tem esse... Hoje o programa correu muito rápido. Nós nem falamos dos locais das provas. Mas não vamos falar ainda. Nós nem falamos dos voluntários, que eu preciso de voluntário. Então, Solange, vamos... eu tenho mais aqui umas 3 perguntas, inclusive estão mandando... Meu telefone não para aqui de chegar. O povo podendo mandar ali para a gente ir acompanhando aqui ao vivo, eles estão mandando no meu WhatsApp. Tem mais de 30 Não, e é porque eu nem olhei no WhatsApp também. No meu WhatsApp. Então, Solange, para a gente ir finalizando já, a gente sabe que o programa hoje ficou meio imprensado, mas fala para nós os locais de votações e essa necessidade aí dos voluntários para ajudar no processo.
E se você puder sintetizar, você poderia dizer para nós também em relação a essa questão se essa resolução ela tem muito a ver com o processo eleitoral normal de as eleições municipais, vereador, deputado e tal, em que as pessoas não podem fazer propaganda, por exemplo, em locais públicos. Pegar um cartaz e colocar num poste, ou em repartições públicas e tal. A resolução prevê ou não essas coisas? Por favor, rapidamente, em relação à plotagem de colocar cartaz, adesivo, não está na resolução que é permitido. Então, assim, os candidatos até questionou, a gente pode fazer adesivar os carros, plotar moto e bicicleta, isso? Então, assim, pode, mas só que no dia 30 tem que dia 30 tem que encerrar nenhum adesivo, nenhum carro, nenhuma moto, nenhuma bicicleta. Então, assim, na resolução eu não li se pode fazer cartaz, aqueles banners, sair colocando nos terrenos baldio, né, com aqueles hot dog lá enorme e colocar nos postes, não está autorizado, porque não está na resolução. Muito bem. Locais de votação e a questão dos voluntários para a gente encerrar. Então, Carlos, nós estamos, Porto Velho está com 4 locais, né, de votação. Nós estamos com a zona 2, né, que vai ser por zona. Então, você, eleitor, que vota na zona 2, a minha zona é a zona 2, mas eu voto na eleição para político, o meu colégio é X. Não, você vai votar na zona 2, todos os candidatos vão votar na Flora Calheiros. Flora Calheiros, que fica ali no bairro Esperança da Comunidade. Você da zona 2 vai estar se dirigindo dia 1º de outubro, fazendo a sua melhor escolha para conselheiro tutelar, votando lá. Quem vota na zona 6? Né? Você vota na zona 6? A minha escola era o Duque de Caxias, o Castelo Branco, a Carmela. Não, você só vai votar, eleitor da zona 6 vai votar no Padre Mário. Que fica na Campos Sales, próximo trevo da Campos Sales. Eu sou da zona 20. Onde que eu voto, presidente? Você é da zona 20, mas eu votava no Colégio X. Você vai votar no Joaquim Vicente Rondon. Fica no Caladinho. Ali, isso, fica ali todos sabem ali onde fica o Joaquim Vicente Rondon, ali na Jatuarana, com a esquina com... Esqueci o nome daquela rua lá, Carlos. A 21ª zona, você vai votar na Risoleta Neves. Na Amador dos Reis, que fica na Zona Leste, lá na Tranquedo Neves. E Jaci Paraná, né, que nós temos 4 escolas em Porto Velho e uma em Jaci. Você vai votar na escola Cora Coralina, que fica ali no Jaci Paraná. Presidente, mas eu moro em Porto Velho, eu posso votar no meu candidato em Jaci? Pode. Você votando na sua zona, pode. Você vota na zona 2, você não quer votar em nenhum candidato de Porto Velho, pode votar no candidato de Jaci, que o voto vai cair aqui para ele. Sim, ele pode votar aqui no candidato isso, lá. Porque é município. Assim como os eleitores de Jaci, também pode votar em candidatos aqui em Porto Velho. E o horário da nossa eleição, presidente, vai ser das 8 às 17 horas. Você pode estar se dirigindo em um desses colégios, dessa zona, e votando no seu candidato para conselheiro tutelar. Mas eu sou obrigada a ir votar? Não, o voto não é obrigatório, mas também é necessário, né? Claro, com certeza. Vamos exercer aí a democracia para nós escolher os nossos conselheiros tutelar que vai representar aí a nossa comunidade durante 4 anos, garantindo e defendendo o direito de nossas crianças e adolescentes. Não é obrigatório, mas você pode sim ir lá fazer uma boa escolha, porque quem elege o conselheiro tutelar é a comunidade. Quem tira o conselheiro tutelar? A comunidade também, através de denunciando ao CMDCA, e ele também é retirado. Ele não pode pensar que a comunidade colocou ele lá, que ele também não pode sair, né? Claro. A comunidade tira também. E um detalhe, Carlos, meu Deus, esse tempo é muito pouco. Nós precisamos, o TRE, né, que vai nos ceder as urnas aí, nós estamos... Eu ia perguntar, vai ser eletrônica então? A nossa urna, não fale em cédula não, que nós estávamos correndo um grande risco de acontecer na cédula, mas nós vamos ter as nossas urnas eletrônicas aí, né, o TRE é grande parceiro, a doutora Lia, um abraço, os meninos ali da equipe. Eu preciso de voluntário, então, nosso prefeito, parabéns, o prefeito Hildo Chaves, pelo apoio ao CMDCA,
pelo apoio a essa eleição, nosso secretário Claudir, né, que sempre está ali no medindo esforço em qualquer situação em relação ao Conselho Tutelar e ao CMDCA. Eu preciso de voluntários. Mas presidente, como que eu faço para mim ser voluntário? Você que é funcionário público, nós temos um decreto do nosso prefeito Hildon Chaves, você vai ter 2 dias de folga, e você vai ter almoço no domingo, água geladinha ali, né? E você vai estar ali contribuindo com a nossa eleição, dos nossos eleitores que vão estar fazendo a escolha dos conselheiros tutelar. Presidente, mas eu não sou funcionária pública. Eu posso? Pode também. As nossas faculdades, eu quero chamar a atenção das nossas faculdades, nossos acadêmicos, porque nós vamos ter certificado, Carlos, certificado curricular de hora extra, que isso aí vai servir para você na faculdade. Então, você acadêmico já procura, está sendo bem divulgado nas redes sociais, liga no CMDCA, vou até procurar aqui, Carlos, o número do telefone, se tem aqui do CMDCA. Não tem nessas minhas resolução aqui, não tem, não estou com o número. Mas só procurar o CMDCA ou procurar o número ali, o CMDCA fica ali na Avenida Guanabara, 965, vai ter uma secretária ali que vai te atender. Entre Jaci e Amazonas. Entre Jaci e Amazonas, bem de frente ali à oficina da Rondobras, e você vai lá e preencha a sua ficha para você ser um voluntário, né, nessas eleições. E nós já vamos ter o nosso primeiro treinamento. Agora, dia 25, nós vamos ter, que vai ser, os treinamentos esse ano vai ser por zonas. Então, primeiro vai ser a zona 2, zona 6. Então, nós já temos um quantitativo que já está preenchido. Que o TRE, ele fez assim, Carlos. Eu quero 200 na zona tal. Uma comparação, quero tanto na zona tal. Então, assim, nós precisamos disponibilizar esse voluntário, esse público, para atender o TRE no dia das eleições. E eu deixo encarecidamente o meu pedido para você nos ajudar. Muito pouco tempo, né, Carlos? Não, hoje realmente o tempo foi inimigo nosso aqui. Sabe? É porque eu falo rápido ainda, né? Então, rapaz. Falo muito rápido. Mas foi assim, um prazer enorme estar conversando contigo. Eu tenho certeza que muita gente que está mandando mensagem aqui para nós, eu quero pedir desculpa a você por não poder responder as perguntas, mas dentro do que eu vi aqui, está tudo dentro do contexto em que a nossa presidente, a Solange, está colocando aqui, né? Então, assim, se você tem alguma dúvida, alguma outra questão que, porventura, nós não conseguimos esclarecer aqui ao vivo para você, você pode estar entrando em contato com o MDCA ou até mesmo CMDCA, e aí eles podem estar tirando a sua dúvida. Eu quero, o telefone também, né, Carlos? Eu acredito que todos os candidatos têm o meu número, Deve ter o teu número, né? No grupo lá também pode tirar dúvida. Eu não posso responder na hora, mas eu vou responder com muito carinho. Queremos, então, agradecer imensamente a sua companhia e, desde já, lhe convidando para estarmos juntos na próxima terça-feira. Um forte abraço, um bom final de semana a todos e que Deus continue sempre nos abençoando.